Salve, salve família retada! Vamos resolver aqui a nossa bateria de questões sobre vetores. São apenas 6 questões para a gente firmar o que foi visto nas nossas aulas desse nosso curso de vetores, tá? A ideia aqui, fera, nessa aula não é perder tempo, é ir direto ao ponto e aplicar o que nós aprendemos aqui sobre vetores, para aí sim a gente começar o nosso curso de cinemática vetorial, que é o mais importante para a gente, beleza? Então, se você pega essa primeira questão, ele fala o seguinte: para o diagrama vetorial abaixo, a única igualdade correta é... Então, ele representa graficamente os vetores A, B e C e quer saber qual dessas igualdades, né, é a que está correta. Aí nós temos aí adição vetorial, nós temos aí subtração vetorial, né? E aqui, fera, nós vamos direto ao ponto. Nessa primeira questão, a alternativa correta vai ser a alternativa B, né? Nessa primeira questão, a alternativa correta é a alternativa B. E eu vou provar para você que a alternativa B está correta. Cabe a você testar as outras alternativas e provar que elas estão erradas. Provar graficamente que elas estão erradas, beleza? Então vamos lá. Na alternativa B, ele está dizendo que o vetor B menos o vetor A é igual ao vetor C. Aí você lembra que quando o menos aparece na frente da grandeza vetorial, esse menos, fera, representa o vetor oposto. Quando o menos aparece na frente da grandeza vetorial, esse menos representa o vetor oposto. Então, como é que você vai ler isso aí? O vetor B mais o vetor oposto a A é igual ao vetor C? Pô, vamos fazer aqui. Ó, tá verão? Se eu pegar o vetor B, aí você vai acompanhar aí, ó. Se eu pego o vetor B, ó, o vetor B é um vetor que apresenta essa direção e esse sentido, perfeito? Vou tentar imitar aqui. Esse é o vetor B. Então, Tabeirão representou aqui o vetor B. Eu vou pegar agora o vetor oposto a A. Ô, Tabeirão, se o vetor A é um vetor para a direita, o vetor oposto a A é um vetor para a esquerda, concorda? Então, eu vou pegar esse vetor A e vou colocar ele orientado para a esquerda. E vou colocar ele exatamente aqui, ó. E vou colocar ele exatamente aqui na extremidade do vetor B. O vetor A é um vetor horizontal e para a esquerda. Exatamente aqui, ó. Na extremidade do vetor B. Então, esse vetor que Taveirão desenhou é o vetor oposto a A. Taveirão, quem é o vetor resultante? Opa! O vetor resultante é um vetor que sai pelo método do polígono, né? É um vetor que sai da origem para a extremidade. Ou seja, seria um vetor que sai da origem de A para a extremidade de B. Esse seria o vetor resultante. E aí, se você prestar atenção, esse vetor resultante bate exatamente com o nosso vetor C, ó. Perfeito? Então, essa igualdade vetor B menos vetor A igual ao vetor C, ela está correta. Só para você pegar a visão do nosso próprio desenho. Eu posso desenhar em cima do vetor A o vetor oposto a A. Deixar um pouquinho mais grosso aqui para que você possa visualizar. Ô, Tabeirão, olha na nossa figura original. Se o vetor A é um vetor que está para a direita, quem é o vetor oposto a A? Ó, Tabeirão, o vetor oposto a A é um vetor que está aqui, ó, para a esquerda. Esse aqui, fera, seria exatamente... Esse aqui seria exatamente o vetor menos A, ó. Eu deixei bem grossão mesmo para ficar em cima do vetor A. Então, o vetor menos A é um vetor para onde? Para a esquerda.
O nosso vetor B está aqui, ó. Está aqui o nosso vetor B. Perfeito? Quem é o vetor resultante? Ó, tá vendo? O vetor resultante é o vetor que sai da origem de B. Perdão, é o vetor que sai da origem de menos A, ó, para a extremidade de B. E esse vetor resultante é exatamente o vetor C. Portanto, o vetor B menos o vetor A é igual ao vetor C. Essa igualdade, fera, ela está correta. Beleza? Vamos lá para a questão 2. Vem comigo. Se você pegar aqui a questão 2, ele vai dizer o seguinte, ó. Analisando a disposição dos vetores BA, EA, CB, CD e DE, conforme a figura abaixo, assinale a alternativa que contém a relação vetorial correta. Mais uma vez aqui nós vamos representar graficamente. E fera, nessa questão, a alternativa correta aqui vai ser a alternativa D. Nesse item 2, a alternativa correta é a alternativa D. Então nós vamos provar que essa alternativa D está correta. Eu vou tentar ao máximo aqui manter sempre o módulo, a direção e o sentido dos vetores, beleza? O que é que está dizendo essa alternativa D, que é a alternativa correta para a gente? Ele está dizendo que o vetor EA menos o vetor CB, ou seja, o vetor oposto a CB, mais o vetor DE é igual ao vetor BA menos o vetor CD. Beleza? O vetor EA com o vetor oposto a CB mais o vetor DE é igual ao vetor BA com o vetor oposto a CD. Vamos escrever isso aqui separado? Ele está dizendo que esses dois vetores resultantes são iguais, né? Essa adição vetorial do lado esquerdo é igual à adição vetorial do lado direito. Vamos lá, então vamos comigo aqui. Ó, vou pegar aqui o meu vetor e vou começar com a primeira igualdade. Ele fala que o vetor EA, ó família, o vetor EA, se você olhar aí, ele tá mais ou menos assim, ó. Peraí que eu comecei a errar. O vetor EA, deixa eu dar uma diminuída aqui. O vetor EA é um vetor que está mais ou menos, fera, nessa direção e nesse sentido aqui, ó. Concorda? Mais ou menos assim. De boa? Eu vou somar esse vetor EA com o vetor oposto a CB. Ó, o vetor CB tem essa direção e esse sentido. O vetor menos CB é o vetor oposto. Então, seria esse vetor aqui, ó. O vetor menos CB seria esse vetor aqui, ó. O vetor oposto a CB. Seria esse vetor aqui, mais ou menos, ó. Tranquilão? Mais o vetor DE. Mais o vetor DE. O vetor DE é um vetor que tem essa inclinação aqui, né, ó. Então, vou chegar aqui, ó. Somar mais o vetor DE. Mais ou menos aqui assim, beleza? Então, se eu for escrever para vocês, ó, esse é o vetor EA, esse é o vetor EA, que eu somei com o vetor oposto a CB, beleza? Que eu somei com o vetor DE. Tá vendo? Quem é o vetor resultante? Fera! O vetor resultante é um vetor que sai da origem de EA para a extremidade de DE. Então, o vetor resultante aqui seria um vetor que sai da origem de DA para a extremidade de DE. Então, esse aqui seria o nosso vetor resultante. Ó. Esse vetorzinho de azul que Taveira está representando aí, seria o nosso vetor resultante. Tranquilo? Ele está dizendo que esse vetor resultante é igual ao vetor BA menos CD. Esse vetor resultante é igual ao vetor BA menos CD. Para você visualizar aqui, ó, eu vou sair da sua tela só um minutinho, tá bom? Opa!
Caveira vai desaparecer em 3, 2, 1 e vai sumir. Olha só, vamos lá. Quem é o vetor BA? Fera, o vetor BA, olha na nossa figura, o vetor BA tem essa direção e esse sentido aqui. Olha só, mais ou menos aqui, ó, o vetor BA tem essa direção e esse sentido. Perfeito? Esse é o vetor BA. Menos o vetor oposto a CD. Menos o vetor oposto a CD. Para ficar melhor aqui, vou colocar um pouquinho mais pro lado, fera, beleza? Botar aqui assim, ó, tá? Então, esse é o vetor BA, que eu vou pegar o vetor oposto a CD. Tá vendo? Quem é o vetor oposto a CD? Ó, o vetor CD tem mais ou menos aí a direção horizontal para a direita, né? Ele é levemente inclinado. Pegou a visão? O vetor oposto a CD seria esse vetorzinho aqui, fera, ó. Mais ou menos seria esse vetorzinho aqui, tá? Então, esse aqui, ó, seria o vetor BA. Esse é o vetor BA. Mais o vetor oposto a CD. Esse é o vetor oposto CD. E aí, se você fizer aqui o vetor resultante, tá vendo? Quem seria o vetor resultante? Ó, fera, o vetor resultante é um vetor que sai da origem de BA para a extremidade de menos CD. E aí, só para fazer direitinho aqui, né, ó, porque como não tem os quadradinhos, fica um pouquinho complicado. Mas só para você visualizar. Eu inclinei muito, né, o vetor CD. Eu inclinei muito. Ele é mais ou menos assim, ó, né, ó. Ficaria mais ou menos assim, fera, ó. O vetor CD, beleza? Então, o vetor resultante é um vetor que sai da origem para a extremidade. Beleza? E aí você percebe que o meu tá um pouquinho fora de escala, tá bom, gente? Mas, ó, você percebe que esse vetor resultante bate com o vetor resultante anterior, né? A direção ficou um pouquinho diferente porque eu não estou trabalhando aqui com escala, né? Assim, né? O papel é um papel branco, tem que ir de olho mesmo, ó, né? Mas você percebe que o vetor EA mais o vetor oposto a CB mais o vetor DE é igual ao vetor BA mais o vetor oposto a CD. Esses dois vetores apresentam o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido, beleza? Por isso que para esse item 2, a alternativa correta aí, fera, seria a alternativa D, beleza? E para a gente finalizar essa primeira bateria, são 6 questões. Eu vou resolver 3 questões nessa aula e 3 questões na próxima. Vamos lá para a terceira questão. Olha só. Nessa terceira questão, ele fala que com 6 vetores de módulos iguais a 8U, construiu-se o hexágono regular ao lado. O módulo do vetor resultante desses 6 vetores é... O módulo do vetor resultante desses 6 vetores é... Olha só, fera, aqui eu vou aplicar o que nós aprendemos sobre decomposição vetorial, né? Os ângulos aqui desse hexágono, né? Esse ângulo aqui desse hexágono é um ângulo de 120 graus, concorda? O ângulo aqui desse hexágono é um ângulo de 120 graus. Ele quer o módulo do vetor resultante. Ele quer que você some todos esses vetores, some esses vetores graficamente e determine o módulo, fera. Olha só, se você prestar atenção, já de cara, esse vetor aqui de cima, ó, vou só dar 2 tracinhos, tá? Esse vetor aqui de cima tá para a direita. Esse vetor aqui de baixo está para a direita. Então, esses 2 vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, né? Quando eu tenho 2 vetores que apresentam a mesma direção e o mesmo sentido, o módulo do vetor resultante é a soma dos módulos, não é isso?
Então, só com esses dois vetores que estão para a direita, ó, se eu fosse representar esses dois vetores que estão para a direita, ficaria assim, ó, né? Esse vetor de cima está para a direita, esse vetor de baixo também está para a direita. Ô, tá vendo, ó? Dois vetores que apresentam a mesma direção e o mesmo sentido. O módulo desses vetores aqui, o módulo do vetor resultante, seria a soma, né? Então, quando eu pegasse aqui, ó, 8u mais 8u, isso aí me daria 16u. Pegou a visão? Se você se ligar, vê se tu pega a visão aqui. Olha só. Se Taveira traçar aqui uma bissetriz, se Taveirão traçar aqui uma bissetriz, ó. Vou traçar aqui, ó. Beleza? Se eu traçar aqui essa bissetriz, com toda certeza, esse ângulo aqui, fera, ó, traçar de novo. Se Taveirão traçar aqui a bissetriz, esse ângulo aqui, concorde comigo? Esse ângulo aqui, ele vai ser um ângulo de 60 graus. Beleza? Esse ângulo aqui, ele vai ser um ângulo de 60 graus. Tranquilo? Então, eu posso pegar esses dois vetores e fazer uma decomposição. Pegar a visão. Eu posso pegar esse vetor de cima e fazer uma decomposição. Trago ele aqui para o eixo X, a mesma coisa eu vou fazer para o vetor de baixo, ó. Beleza? Então, eu vou trazer esses vetores para o eixo X e posso também levar esses vetores para o eixo Y. Vê se você consegue enxergar. Eu posso levar esses vetores para o eixo X e posso levar esses vetores para o eixo Y. Quando o Taveirão trouxer esses vetores para o eixo X, vou dar uma aumentadinha aqui para você visualizar. Eu teria dois vetores aqui, horizontais e para a direita, né? Teria a componente do vetor de cima no eixo X para a direita e a componente do vetor de baixo no eixo X para a direita, né? Então, nessa decomposição que Taveirão fez aí, eu teria duas componentes Vx para a direita. Eu teria esse Vx, eu teria esse Vx e eu teria esse Vx aqui também, né? Ó. Então, o módulo desses dois, o módulo do vetor resultante nessa direção, como eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, seria 2Vx. Quando o Taveira levasse para a direção vertical, vê se tu consegue visualizar. Vou até botar outra cor. Quando o Taveira levasse aqui para a direção vertical, eu teria a componente do vetor na vertical para cima e eu teria a componente do vetor na vertical para baixo, ó. Mas essa componente que está para cima e essa componente que está para baixo, elas são iguais. Então, ó, esse que está para cima cancela com esse que está para baixo. Pegou a visão? Pronto. Então, quer dizer que a soma desses dois vetores, né, que estão formando um ângulo de 120 graus, vai dar um vetor resultante que tem módulo igual a 2Vx, né? E aí, na decomposição vetorial, essa componente Vx é cateto adjacente ao ângulo de 60 graus, né? Então, esse 2Vx, essa componente Vx, fera, seria 2 vezes o módulo do vetor vezes o cosseno de 60 graus, né? Então, esse 2Vx seria 2 vezes 8, né? Que o módulo do vetor é 8, vezes o cosseno de 60 graus, que você sabe que vale quanto? 1/2. Então, esse 2Vx, fera, seria igual a 8U. Esse 2Vx seria igual a 8U, né? E de maneira análoga, né? Quando você fosse somar esses dois vetores aqui, ó, eu não tenho dúvidas que quando eu for somar esses dois vetores aqui, se você olhar para o que nós fizemos do lado esquerdo,
vai ser a mesma coisa do que nós vamos fazer no lado direito, né? Se eu fosse fazer essa soma vetorial aqui, aqui eu teria duas componentes. Aqui eu teria duas componentes no eixo X, apontando para onde, Taverão? Apontando para a direita, ó, eu teria Vx apontando para a direita e Vx apontando para a direita. E eu teria uma componente vertical para cima e uma componente vertical para baixo. Elas se cancelam, beleza? Então, nessa terceira soma vetorial, eu não tenho dúvidas que o módulo do vetor resultante seria quanto? 8u. Então, se você prestar atenção, vamos da esquerda para a direita, tá? Na primeira soma vetorial, Taverão achou um vetor de 8u para a direita. Que foi esses dois vetores que formam 120 graus, né? Então, Taverão achou um vetor de 8u para a direita. Na segunda soma vetorial, é o vetor de cima que está para a direita e o vetor de baixo que está para a direita. Mesma direção, mesmo sentido, soma. A gente achou quanto para a direita? Nós achamos 16u. Beleza? E nessa terceira soma vetorial aqui do lado direito, de forma análoga à primeira soma, nós vamos encontrar um vetor resultante horizontal e para a direita que vale quanto? 8u. Então, nós teremos um vetor resultante para a direita que vale 8u. Nós teremos um vetor resultante para a direita que vale 8u. Mais outro vetor resultante para a direita que vale 16u. Mais outro vetor resultante para a direita que vale quanto? Que vale 8u. Certo? Então, nós temos três vetores orientados para a direita. Um que vale 8u, outro que vale 16u e outro que vale 8u. Então, quem é o módulo do vetor resultante? Mesma direção, mesmo sentido, soma os módulos. 8u mais 16u mais 8u vai me dar como resposta o módulo do vetor resultante aqui, fera. Seria o módulo de 32u. Com toda certeza, horizontal e para onde? Para a direita. Então, a soma desses 6 vetores, o módulo da soma desses 6 vetores, me daria um módulo de 32u, horizontal e para a direita. Portanto, aqui a alternativa correta seria a alternativa B. Eu te espero, fera, na segunda bateria, para a gente resolver mais 3 questões. Tranquilo? Não esquece, aqui no Física Retada, o trabalho devolve. Valeu!